Amado Deus, queremos expressar nossa gratidão ao Senhor pela Tua fidelidade. Eu suplico ao Senhor que nos dê a direção que nós precisamos para compreender a Tua palavra e, muito mais do que isso, compreendê-la e também ter condições de colocar ela em prática. Eu peço que a graça do Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu gostaria de abordar com vocês o seguinte: dentro da abordagem evangelística, nós vimos que nós precisamos abordar em relação à natureza do pecado, e nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Nós também precisamos entender um pouquinho sobre a natureza da morte, né? E nós também precisamos entender um pouquinho sobre a natureza de Cristo, do próprio Jesus, né? O que envolve a morte dele. Porque na hora que você estiver explicando o plano da salvação, você vai precisar, né, comentar e explicar um pouquinho sobre essas verdades. Com relação ao pecado, nós já vimos que existem 3 aspectos de pecado que a Bíblia aborda. Vocês se lembram qual seria o primeiro aspecto de pecado? Isso, pecado de natureza, né? E o que seria um pecado de natureza? Aquele que a gente já nasceu. Isso, nós herdamos isso de Adão, né? Então isso está impregnado da nossa natureza. Qual seria então o segundo aspecto? Tem carnal? Assim? Não. É o mesmo. Pecado de ação, né? Que tem a ver muito com os mandamentos de Deus, né? Aquilo que eu faço ou deixo de fazer, né? Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não cobiçar, não faça isso, não faça aquilo, não vá naquele lugar, não fique em companhia dessas pessoas. Isso nós já vimos, tá? Pecados na categoria de ação. Existem também pecados na categoria de intenção, ou seja, isso aqui tem a ver com os nossos pensamentos, isso aqui tem a ver com a intenção que povoa o meu coração antes de eu fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, nós já vimos isso, tá bom? Só pegando aqui uma linha de raciocínio. Então, provavelmente, quando você estiver no evangelismo, será necessário, se você tiver tempo hábil, de abordar isso para você explicar à pessoa, no intuito de demonstrar a ela que ela é uma pecadora, né, aos olhos de Deus. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá bom. Com relação à morte, eu vou comentar um pouquinho hoje sobre a morte, tá bom? Mas eu também quero comentar um pouquinho sobre a natureza da morte de Cristo, tá bom? O ponto de número 3. Mas com relação ao ponto de número 2, quando nós falamos de morte, também é importante nós entendermos a morte em 3 aspectos, né? Existe a morte física. O que seria a morte física? É quando a alma, ela se separa do corpo, né? Nós dizemos que existe ali uma morte biológica, né? Então existe a morte física. Foi o que Deus falou a Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Existe também a morte espiritual. O que seria a morte espiritual? Ok. Não obedecer a palavra, não quero nada. Somos mortos espirituais. Ok. Morte espiritual. Primeiro nós temos que entender que a palavra morte, o significado dela é separação. Tá? Morte quer dizer separação. Então, morte física seria a separação da alma do corpo, né? Separação da alma do corpo. E morte espiritual seria a separação de Deus com o homem. Que o homem em si pode estar vivo, mas não pode estar morto. Exatamente. O homem, todo ser humano, ele está vivo biologicamente,
mas espiritualmente ele está morto, né? Em que sentido? Ele está separado de Deus, ele não tem comunhão, ele não tem relacionamento, ele não tem intimidade. Isso se refere a todos os seres humanos, a não ser que ele se converta, né? Aí essa relação ela é restaurada, ele passa a ter vida com Deus. Então, isso aqui, gente, é uma boa perguntinha, né? Para cair na prova, né? Imagine você tentar descrever ali, qual desses aqui se refere à separação da alma do corpo? Qual desses é a separação de Deus com o homem? E você coloca lá, né? Dá para entender bem. Então, morte física é a separação da alma do corpo, né? Que seria a morte biológica, a gente volta ao pó. Existe a morte espiritual, onde Deus ele é separado do homem, né? Porque Deus ele é santo e o homem tem a natureza de pecado. Existe uma terceira categoria de morte, é essa aqui que me interessa agora no evangelismo, que seria a morte eterna, né? O que seria então a morte eterna? Seria a separação eterna do homem no inferno. Sem Deus, na verdade. Então, morte eterna é a separação eterna do homem no inferno. Então eu quero trabalhar um pouquinho mais esse terceiro aspecto da morte que me interessa, né? Quando alguém, né, se mantém rebelde contra Jesus e durante a vida dele ele não se converte, ele não recebe a Jesus Cristo, aí ele vai ter a morte eterna, né? Na verdade, todo homem está debaixo da morte física, todo homem está debaixo da morte espiritual e todo homem está debaixo da morte eterna. O que vai mudar isso é Jesus na vida dele. Então ele caminha, na verdade todo homem ele já nasce morto, né? Todo homem já nasce morto. Então eu quero conversar com vocês, me aprofundar um pouquinho mais sobre a morte eterna, né? Quando a gente fala sobre morte eterna, a gente vai ter que entrar na doutrina muito indigesta, né? Que é a doutrina do inferno, né? O que seria o inferno? O que seria um inferno? Então vamos lá. Primeiro, existem quatro palavras na Bíblia Sagrada que trata sobre o inferno, né? Existem 4 palavras. Pastor Mário, eu preciso falar sobre isso no meu evangelismo? Se você tiver condições, fale para explicar. Mas é importante que você saiba isso, né? Porque pode ser que ele faça alguma pergunta. Se foge a temática, não responda. Mas se está dentro da temática e você tenha condições, responda, né? E nós temos muitas dúvidas a respeito do inferno. A primeira palavra que nós encontramos na Bíblia sobre o inferno é Sheol. Essa palavra Sheol é uma palavra hebraica. Uma segunda palavra que nós encontramos na Bíblia para inferno é Hades. E essas duas palavras são as mesmas, tá? Só que uma está em hebraico e a outra está em grego. Sheol e Hades é a mesma coisa. E o significado é lugar de tormentos. Lugar de tormentos. Então, quando a Bíblia fala que o homem sem Cristo ele vai para o inferno, quer dizer que ele vai passar a eternidade dele num lugar de tormentos. Tá bom? Existe uma terceira palavra usada na Bíblia para inferno, que é Guiena. Guiena. Essa palavra Guiena É um E ali ou um I? é um G-E-H-E-N-N-A. Guiena. Essa palavra Guiena, ela é usada dentro do vocábulo judaico
se referindo a um lixão, onde você encontra ali animais mortos, lixo orgânico, às vezes você encontra cadáveres de todo tipo de seres. É um lugar muito insalubre, e é um lugar onde constantemente acende-se fogo, e Jesus fala onde o verme nunca morre, né? Porque no sentido de que sempre tem algum cadáver em putrefação ali. Então a Bíblia, quando ela vai se referir, Jesus inclusive ele usa o Guiena para se referir, vocês vão para esse lugar, porque é um lugar muito de causar uma grande aversão a qualquer pessoa, né? Existe uma quarta palavra usada também na Bíblia para inferno, que é a palavra tártaro. Tártaro. Essa palavra é usada apenas uma vez na Bíblia. Ela é usada lá na carta de Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, que ali diz que existem alguns demônios que eles estão presos nesse lugar do inferno. Não são todos os demônios, né? Uma perguntinha aí de demonologia: onde estão os demônios? Resposta: eles estão na terra, né? Eles estão entre nós, né? De forma incorpórea, mas eles estão entre nós. Eles são seres espirituais, mas a Bíblia fala que Deus ele reservou alguns no Tártaro, e pelo que me parece, eles estão lá por causa da agressividade deles. Se Deus soltasse eles iriam causar grande dano aos seres humanos, por causa da periculosidade deles. Eles são anjos que vão ser usados em um propósito específico no futuro. Ou seja, eles serão soltos desse lugar no período da grande tribulação. Então, é o inferno também, né? Oi? É o inferno também. É o inferno. Todos esses termos são usados para inferno. Esse daí é o lugar onde está esses demônios. Pior. Exato. Exatamente. Habitualmente, quando nós falamos de inferno, nós pensamos mais no Sheol e no Hades, né? Só que tem um detalhe, gente. Esses 4 vocábulos aqui para inferno não são a mesma coisa, exceto Sheol e Hades. Mas esses 4 lugares, ou esses 3 lugares, se referem ao inferno, que é um lugar de tormentos. Agora, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É um lugar de tormentos do quê? Resposta: da alma. Ou seja, quando alguém morre hoje sem Cristo, né, desde Adão, eles vão para o inferno. E o que é que vai para o inferno? O corpo ou a alma? Resposta: a alma deles vão para esse lugar de tormentos, né? O inferno, como lugar de tormentos, nesses parâmetros, ele é temporário. Como assim, pastor? Porque essas pessoas, elas estão aguardando o juízo final. Então elas vão permanecer nesse lugar de tormentos até o juízo final. E o juízo final, ele foi descrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso de número 10. Você tem a descrição do juízo final. Aí essas pessoas que estão no inferno, né, a alma delas, eles vão ressuscitar para comparecer ao juízo final. Essas pessoas vão ser julgadas uma a uma, e elas vão receber a condenação final. A condenação final. E qual seria a condenação final? A Bíblia chama a segunda morte. Eles vão ressuscitar. Isso. Para passar diante do tribunal. Para depois receberem a segunda morte. E algum deles ali pode ir para o céu? Não. Qualquer pessoa que vai para o inferno, ele já está condenado.
Ele só não recebeu o juízo final, porque ele não foi julgado ainda, né? Essas pessoas que estão no inferno, elas serão julgadas apenas no juízo final, que é a partir de Apocalipse 20:10. E são milhares de pessoas. Isso vai desde Adão. Pastor, eles recebem o corpo? Eles vão receber o mesmo corpo. E se alguns estão doentes, vão continuar doentes? Eles vão receber o mesmo corpo. O corpo que eles viviam, eles vão receber de volta. E assim é o que vão para o céu. A diferença é que as pessoas que forem para o céu, elas vão receber um corpo glorificado. E esses daí vão receber o mesmo corpo? Eles vão receber um corpo de vergonha. Né? E nós que, né, nos convertemos, não pelos nossos méritos, mas porque nós nos entregamos a Cristo, nós vamos receber esse mesmo corpo, só que sem as marcas da vergonha, ou sem as marcas do pecado, sem as nossas deficiências, as nossas deformidades, as nossas mutações, as nossas deficiências. Nós seremos perfeitos em nossos corpos, né? O nosso raciocínio, as nossas emoções serão ajustadas, o nosso corpo biológico será ajustado. Mas pensando um pouquinho sobre aqueles que rejeitam a Cristo, aqui, gente, na segunda morte, quando eles receberem o veredito final, aí eles vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqui é a condenação final, o lago de fogo. Então, nesse tribunal não vai haver pessoas convertidas, só vai haver pessoas ímpias. E quando eu digo uma pessoa ímpia, foi uma pessoa que se manteve rebelde contra Jesus até o final da sua vida. Ele não quis se arrepender e ele não quis depositar a esperança da vida eterna no sacrifício de Cristo. Obviamente, depois que nós estudarmos isso mais uma vez, isso vai entrar melhor para dentro de nós, a gente vai assimilar melhor e talvez a gente consiga explicar melhor, tá bom? Até aqui tudo bem? Vou perguntar, Sheol. Você fala ali, que língua é essa? Sheol está escrito em hebraico. E o outro em grego. Porque o Antigo Testamento, né, ele foi escrito em hebraico, né? A maior parte dos escritos do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Também há alguns textos do Antigo Testamento escrito em aramaico, mas assim, majoritariamente foi escrito em hebraico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? Por isso. Quais são as principais características do inferno? Seja ele o lugar temporário ou o lugar eterno, quais são as principais características? Uma das principais características, né, seria a ausência de Deus. Ou seja, Deus não vai estar lá. Não vai ter a presença de Deus, não vai haver a graça de Deus. A pessoa não vai ver a bondade dele, a misericórdia dele, a direção dele. Deus não vai estar lá. Exato. Qual uma outra característica bem latente do inferno? É um lugar de dor. É um lugar de suplício. É um lugar de angústia. É um lugar de medo. Tá bom? Então é um lugar de dor. Em terceiro lugar, é um lugar onde a pessoa vai receber o juízo, né? O juízo. E uma das características deste juízo é a privação da liberdade. Ou seja, não vai ter saidinha, não vai ter condicional, não vai haver habeas corpus, não vai haver apelos. E
que é a história de que vai ter grau lá? Então, quando nós nos referimos ao juízo final, a Bíblia fala que abrirão-se livros e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. O crente, né? Ele também vai ser julgado segundo as suas obras, o crente. Mas para o crente, as obras servirão apenas para balizar se ele vai receber ou não galardão. Já o ímpio, ele também vai ser julgado pelas obras, ele já está condenado para que seja determinado o grau de punição que ele vai receber. Se vai ser uma pena severa ou uma pena leve. Isso tem a ver aqui com essa questão de intensidade de dor. Mais alguma questão que vocês acham interessante, que vocês queiram saber, né? Independente, o pecador vai para o inferno. Oi? Igual você falou, independente do pecador vai ser julgado, vai para o inferno. Esse grau de intensidade, para mim, que era um lugar só, todo mundo ficava ali. Então tem um lugar que vai ser tipo, vai ser mais atormentado que o outro, né? Sim, provavelmente. Depende daí do tipo. Do grau de pecados que ele cometeu. Por exemplo, imagina você, um pai que é um trabalhador comum, né? Ele rejeita Cristo, ele vai para o inferno e ele vai receber a mesma punição de um estuprador. Não faz sentido. O diabo fica no mesmo patamar. Eu nunca tinha ouvido falar que tinha esses dois. Só tinha lá da explicação. Não, o pastor não acabou ainda, né? Não. Esquece que eu tô segundo. Tá bom, gente. Posso dar sequência? Pode. Você não vai pagar, não. E eu iria. Não, então deixa eu lá. Só pra ela jogar lá no grupo, eu não tô sem bateria no meu celular. Por isso que eu mandei mensagem no celular da Jenny. A Jenny me socorre quando eu tô sem. Ei, dona Fátima, não tá sabendo nem mexer com o celular. Pronto, obrigada. Eu vou apagar, eu vou dar sequência à questão sobre a natureza do sacrifício de Cristo. Nesse nível ali de pecado que está lá, depois do 20, né? Isso. Juízo de Deus. Fica lá em casa para mim. O pessoal da congregação cristã que fala que a pessoa só é salva se tiver escrito no livro da vida. E daí que só essa que é salva. Você sabe que a congregação fala isso, você é cristão. Que mesmo que você crê em Jesus, se você tiver o nome, não tiver o nome lá, não é salvo. E Jesus usa exatamente essa passagem aqui. Você mandou dizer o 20, mas diz que não. 20, 15. O último, né? Se não estiver, Pai Nosso não está no livro da vida, não é? Não, mas a congregação diz que é só a igreja que salva eles e que se não tiver o nome escrito não adianta ser salvo. Ok, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre a morte de Cristo. Eu não vou completar o estudo agora sobre a natureza da morte dele. Eu só vou comentar com vocês, tá bom? Aí na semana que vem, espero que a gente consiga ter, né, um tempo melhor com todos os irmãos, para a gente avançar bem aqui. Então vamos lá. Quando você estiver fazendo o evangelismo, não é necessário você falar esses 7 aspectos da natureza da morte de Cristo. Não é necessário, mas é importante que vocês saibam, tá? Então eu vou estar falando sobre aspectos da natureza da morte de Cristo.
Talvez vocês já ouviram em alguma pregação esses aspectos que eu vou mencionar aqui. Talvez vai ser a primeira vez que vocês estarão ouvindo. Então vamos lá. Primeiro aspecto da morte de Cristo. Ela foi decretada. Ela foi decretada. Alguém sabe o que isso quer dizer? Foi determinado, né? Sim. Decretada. Foi imposto, sei lá. Determinado. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 2, 23. Quem achar, leia para nós. Sendo este deve por determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes os filhos por mãos de inimigos. Então, a morte de Cristo, ela não foi um acidente que aconteceu na história, ou seja, deu errado, Deus mandou Jesus, deu errado e mataram Jesus. Não. A morte de Cristo foi planejada. E Deus planejou isso antes de que Ele criasse o homem. Então, antes de Adão ser criado, lá no Jardim do Éden, a morte de Cristo já tinha sido decidida, lá atrás. Por isso a palavra presciência de Deus. Isso. Pois mas também assim, a gente pensar bem, por que Deus deixou então que isso acontecesse? Porque tem que acontecer. Eu já sabia que eu ia pecar e É que quando Deus, sim, sua pergunta, ela na verdade, ela incomoda bastante. Como que um Deus tão poderoso e conhecedor de todas as coisas permitiu isso acontecer dessa maneira? Sabe qual é a resposta? Não de todas as coisas, né? Sabe qual é a resposta? Não Por sei. causa disso daqui, ó. Deus fez homens livres. Mas não tinha feito o homem ainda, né? Que você falou. Então, uma vez Deus sabendo que Ele, ao fazer homens livres, haveria a possibilidade deles se rebelarem, e Ele sabia que ao fazer homens totalmente livres, eles iriam rebelar-se, Deus planeja, antes de criar, a morte de Cristo, para que houvesse a possibilidade desses que fizeram mau uso da liberdade, eles pudessem ser redimidos. Nossa, tivesse sido legal. E aonde eu vou encontrar na Bíblia? O senhor falou, você falou, onde que eu vou encontrar O quê? a liberdade que Deus prepara antes que nasça o mundo? Esse é um texto, mas tem um outro texto lá em Apocalipse, Aqui, né? Atos 2, 23 e Apocalipse 13, versículo 8. 13. Eu acho que Apocalipse 13, 8 é até mais forte do que Atos. E também tem uma coração pecaminoso, né? Deus já sabia. Nascemos com o coração. Então, mas a gente, que nem minha sobrinha fala, mas se Deus já sabe, por que as coisas vão acontecer? Porque Ele já sabe, então pela liberdade que Ele nos dá. Pela liberdade. Porque às vezes Vamos dizer que ele já tinha um plano Não B. O plano A era do ser humano, e se não desse certo, o plano B seria. pastor, e tem muita gente que fala assim, eu não faço tal coisa porque Deus já determinou quem vai ser salvo. Também, e tem muita gente que recusa Jesus Cristo porque Deus determinou. É que existe uma ramificação da teologia chamado determinismo. Calma aí. Determinismo. Eu já vou lembrar. Eu acho que é alguma coisa, determinismo positivo, alguma coisa assim. Que qual é o sentido? O sentido é o seguinte: eu não vou fazer nada porque Deus já determinou tudo. A questão é que Deus não determinou ações livres.
isso quer dizer? Que dentro do plano de Deus, Ele não determinou as suas decisões. As suas decisões, elas são voluntárias. Mas Deus, Ele responsabiliza você pelas suas decisões, mas ao mesmo tempo Ele já sabe essas decisões, mas Ele não determinou as suas decisões. Ele determinou que as suas decisões fossem livres. Mas Ele já sabe. O que essa corrente vai dizer é que Deus determinou até as suas decisões. Então é isso que a minha sobrinha pergunta, porque ela foi criada na congregação, ela não é batizada. Então ela tem muitas, e eu também não sei responder. Ela tem muitas essas perguntas. Mas igual o pastor num dos estudos na quinta-feira falou, tem vários caminhos, e Deus sabe o final de cada caminho. Daí você que escolhe. Você que escolhe. E eu falo pra ela, Né? Deuteronômio 29, que No fala. final de cada escolha. Se você escolher assim, ele sabe que vai acabar assim. Se você escolher, mas é você que vai escolher. É igual a oração. Por que orar se Deus já determinou se Ele vai fazer ou o que vai fazer? Por que orar? A questão é que Deus determinou que algumas coisas vão acontecer se eu orar. Então Deus não determinou apenas o fim, Deus determinou o meio. Por exemplo, o seu filho está doente no hospital. Seu filho está doente no hospital. E Deus determinou que ele vai levantar se você orar. Entendeu? Ou seja, Deus vai levantar, Ele vai, mas você vai ter que orar. A oração é o meio pelo qual Deus vai levantar aquela pessoa. Tipo fluxogramas. Se for sim, é isso. Se for não, é aquilo. O grande desafio é que Deus já sabe se você vai orar ou não. Aí onde entra a minha responsabilidade. Então eu vou orar. Sim. Porque a forma de orar é demonstrar que a gente confia em Deus, independente da resposta, né? A gente está deixando. E é melhor orando do que não orando. Eu vou no Deuteronômio 29, que fala assim, nem todas as coisas Tudo bem? Não sei qual que é o versículo. Não sei que eu falo pra ela isso daí, ó. Tem Deuteronômio 29, 29. Alguém desceu ela. Mas aí sabe? É criado na congregação. Gente, nós vamos ter que encerrar nossa aula. Eu só queria falar, só. Pode falar. Não vou conseguir, porque já é 6 horas, a gente tem que subir. Tá. Vai falar um pouco? Hoje eu mudei bastante. Eu cheguei na tarde, já Tá bom, gente. Obrigado. Vamos subir então para nós darmos início lá e a gente retorna para cá. Amado Deus, queremos expressar nossa gratidão ao Senhor pela tua fidelidade. Eu suplico ao Senhor que nos dê a direção que nós precisamos para compreender a tua palavra e muito mais do que isso, compreendê-la e também ter condições de colocar ela em prática. Eu peço que a graça do Senhor nos capacite.